Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte pessoal, a gente vai falar hoje sobre as demandas do jogo, tá? E a gente vai mostrar para vocês todas as competições que a gente analisa, 7 competições hoje, tá? Mostrando o quanto a gente consegue explicar dos resultados. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz esse processo, tá? E também as demandas do jogo, ou seja, cada ponto, como se comporta de uma competição para outra, a gente vai entender um pouco mais o perfil de cada competição pelos critérios que a gente tem aqui no canal e que a gente mostra para vocês, principalmente nos shorts, tá? E aí vamos começar pela Champions League, que é a principal competição. A gente pode entender algumas coisas que são interessantes. Primeiro, vamos começar a entender o que está na tela para vocês. Quando a gente fala que a gente tem um grau de associação de 96, que é essa parte aqui de baixo, o que isso quer dizer? Que os critérios que estão sendo colocados, de fato, explicam o que aconteceram, ou seja, no passado. Tá? Não explica necessariamente o que vai acontecer. Então, são duas coisas distintas. Explica o que aconteceu no passado, mas não necessariamente o que vai acontecer. Tá? Quando a gente está falando da variação, a gente está falando sobre o quanto essas variáveis vão mudando de comportamento e o quanto a gente vai conseguindo explicá-las. Então, assim, o saldo vai modificando ao longo da temporada? Vai. Mas os ajustes que as próprias variáveis também vão fazendo ao longo da competição, a gente também vai conseguindo explicar. Tá? Esse ajustado que a gente coloca aqui, isso quer dizer o quê? Que eu não estou sacaneando, não estou roubando na análise. O que seria o roubar na análise? Né? Seria basicamente eu colocar uma série de variáveis e o sistema ele vai arranjar um peso para qualquer uma delas e vai atribuir valor, certo? Se eu coloco muita variável que não importa, esse ajustado tende a ir lá para baixo. Então eu tento ter um valor de associação alto, de variação alto, mas de ajustado lá embaixo. Né? No caso, se o ajustado estiver próximo da variação, sinal que todas as variáveis, ou pelo menos grande parte das variáveis que estão aí, de fato são importantes para entender o resultado, né? Esse saldo de gols que é o que a gente quer explicar aqui no final das contas. O que a gente pode perceber olhando agora o gráfico, a demanda do jogo, né? Que quando você joga em casa, laranja, é diferente de quando você joga fora de casa, em branco, tá? E isso é muito importante dizer, principalmente numa fase como a gente está agora, de eliminatória, né? Então, jogos diretamente mando de casa e depois fora. Esse é um ponto extremamente importante. Jogar em casa tem um perfil de demanda de jogo, assim como se proteger do adversário em casa tem um perfil de demanda de jogo diferente do que vai acontecer para a equipe visitante, tá? Então, se a gente for olhar na Champions League, com o conjunto de dados que a gente tem, converter tem quase o mesmo peso. Converter as ações de chute em gol tem quase o mesmo peso. O que vai diferenciar? Chutar certo quando você joga em casa tem menos peso do que quando você joga fora. Iago, isso parece não fazer muito sentido. Me explica um pouco melhor. Quando você consegue chutar certo fora de casa, é muito mais raro do que quando você joga dentro de casa. Então, o que acontece? O peso é muito maior. Então, se eu estou conseguindo fazer chutes certos, eles são mais raros, o peso vai aumentando, tá? Então, tem uma certa lógica ali, tá? Obviamente, eu estou interpretando os dados que aparecem, tá? O trabalho de regressão, linear, múltipla, essas coisas mais estatísticas, não tem obrigatoriedade de condizer com o que eu estou falando, tá? É uma interpretação a partir dos dados. A gente tem uma diferença entre ter passes que passam a não ser quase nem tão importante assim na Champions League, mas é mais importante você converter, se você joga como mandante, e ter muitos passes e converter muitas vezes em chutes pode não parecer tão importante. Iago, por quê? Justamente por conta disso. Se o teu chute certo é raro, quer dizer que ou você está desperdiçando esses chutes estão sendo bloqueados ou estão indo para fora, tá? Em grande parte, ou você acaba chutando poucas vezes. Então você fica e converte, mas converte para chutar errado, né? Numa posição que não é a melhor. Tá? As ações defensivas, a ação do goleiro é tão importante quanto nas duas situações, e aí você tem um outro perfil de comportamento. Esse é o perfil da Champions. Tá? E aí, pessoal, vamos trocar a imagem aqui para o perfil da Premier League. Tá?
E aí a gente vai observar a competição dentre essas 7, tá? Esse é o perfil da Premier League. Iago, mudou o gráfico? Mudou, tá? Mudou. Iago, é ruim 2 vezes aqui, o passe já aumentou, as ações defensivas mudaram todas. Exato. O gol e o chute mudou? Mudou. Por quê? Porque cada competição vai ter a sua própria demanda. E esse é o grande ponto. Por mais que você coloque os mesmos critérios, que nem a gente está fazendo aqui, e obtenha valores altos de explicação ou associação, de variação, e não esteja roubando nos critérios de resultado, de valores ajustados, a gente não está colocando mais variáveis do que deve, mesmo sem roubar, mesmo ali colocando e tendo valores tão elevados quanto de uma competição para outra, a gente consegue ter esse tipo de variação, vou colocar na tela maior para vocês, nesse tipo de variação que a gente está observando. Então, esse é o grande ponto. As demandas vão modificar. Iago, modifica só de uma competição de semi pontos corridos e semi mata-mata, né, metade, ou para uma competição de liga inteira, ou modifica entre as ligas. Então, vamos descer essa demanda de jogo para a La Liga. Então, lembra do gráfico da Premier? Então, bem-vindo ao gráfico da La Liga, completamente distinto. Então, se na Premier chutar certo era mais importante, na La Liga vira converter esse chute em gol, porque muito provavelmente você deve chutar muitas vezes certo, mas nem todas devem converter, o que explica também a importância aqui do goleiro. Então, percebam como as coisas vão modificar de competição para competição. Não adianta a gente entrar nos termos específicos, quem quiser pausar o vídeo para ver os valores, pause sem o menor problema, mas não é esse o grande ponto da reflexão hoje. A reflexão hoje é a gente passar por essas competições e, de novo, verificar que há uma diferença de comportamento, de demanda dentro do jogo. Então, jogar na Premier League não é a mesma coisa do que jogar na La Liga, que não é a mesma coisa que jogar na Série A da Itália, que não é a mesma coisa que jogar na Bundesliga, a gente já vai mostrar isso para vocês agora, não é a mesma coisa, que também passa a não ser a mesma coisa que jogar na Ligue 1. Então a Ligue 1 também tem um outro perfil que não é o perfil da Bundesliga. E também, além de tudo isso, né, para a gente finalizar as nossas 7 competições aqui analisadas no canal, também não é o perfil da Liga Portuguesa. Então percebam como todos os valores de associação, variação e ajustado que a gente mostrou para vocês são altos. E o que isso quer dizer? Que a gente consegue, com os dados, contar uma história do jogo. Então a gente está contando bem essa história. Quando a gente começar a apresentar isso para vocês, e eu espero que eu consiga fazer isso em breve, a gente trocar uma ideia pós-jogo, né, pós-rodada, quando a gente conseguir fazer isso, e eu espero de novo conseguir isso em breve, a gente vai entender o que se esperava, principalmente por conta da média, e o que se tem, né, o que se teve no jogo em si. Mas a gente está falando de um resultado que é explicável, ou seja, se a gente observasse esses critérios pós-jogo sem o resultado, provavelmente o sistema acertaria o resultado, né? Em saldo de gols, provavelmente. Tá? Então, assim, percebam como a gente tem uma tendência a acertar, tem uma tendência a contar a história muito bem contada, mas mesmo assim o jogo é imprevisível, porque a gente consegue ir até um determinado grau de acerto prévio e as coisas vão modificando. Se a gente olhar para trás para o histórico, a gente consegue explicar, consegue entender o que aconteceu naquele jogo. Mas é muito difícil tentar predizer o que vai acontecer nos próximos. Tá? Esse talvez seja um grande desafio que se passe a ter, ou pelo menos escrever diferentes cenários possíveis aí para a gente poder analisar. Tá? Então esse é o grande ponto que a gente quer abordar. As demandas do jogo são diferentes para cada jogo. O que isso impacta para a tua equipe? Isso impacta que o teu treinador ou a tua treinadora tem a necessidade de entender as demandas do jogo, tem a necessidade de entender o seu próprio contexto, tem a necessidade de entender onde está para poder preparar melhor a equipe. Se não entender, não adianta eu preparar da mesma forma para a Bundesliga e para a Champions, para a Premier e para a Champions, para a La Liga e para a Champions, estou falando por conta da equipe ao longo da temporada, né? Ou se um treinador achar que a mesma ideia dele vai encaixar em todos os lugares, da mesma forma. Ele tem que fazer ajuste de acordo com a demanda de jogo da competição que vai estar ali presente. E a gente pôde observar nos gráficos e nessa apresentação
como são diferentes de situação para situação, tá? Isso é muito importante de poder observar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vídeo novo, todo dia às 9 e também na segunda e na sexta-feira, aliás, na terça e na sexta, tem vídeo também às 18, tá? Que é a parte de história, que também está sendo muito legal de fazer aqui no canal. Além de se inscrever, ativou o sininho, te agradeço demais e também te peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!